canal Novo Dia. Sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. Paz seja convosco mais uma vez aqui, né? Estamos aqui para estudarmos junto e eu gosto de trazer linhas de pensamento. E essa linha de pensamento que eu estou trazendo aqui foi de uma escola bíblica que eu participei. Claro, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Por menos que você pensa que você não aproveita, você acaba aproveitando alguma coisa, né? Então eu fiz essa escrita aqui, ó, escrevi alguma coisa para que a gente possa estudar junto. Mas que Deus possa estar nos abençoando a cada momento da nossa vida. E vamos então aqui ao estudo, mas antes eu peço a você que está aí, que não esqueça seu joinha, se você estiver passando pela primeira vez também se inscreva e acione o sininho para não perder os nossos estudos posterior, tá bom? Olha, o título é Por Acaso Não Existem? Não existe o que por acaso? Bom, tem muita coisa que não existem. Tem muita coisa que nós usamos e não existe. Como exemplo, vamos citar algumas das coisas que não existem. Por exemplo, grande e pequeno. Grande e pequeno não existe. Existe maior que e menor que. No entanto, o que você acha que é grande pode ser pequeno para outra pessoa. Certo? Curto ou comprido. Muitas vezes o que você vai usar uma madeira, uma tábua, por exemplo. Ela pode ser comprida para algum lugar, mas ela pode ser curta para outro lugar. Assim quanto fino e grosso, tanta outra coisa, né? Claro e escuro. Muitas vezes você está com a lâmpada acesa, você fala, nossa, está escuro, mas a lâmpada está acesa. E, no entanto, para alguns está claro. Então, tem coisa que não existem. Nós usamos, na nossa língua portuguesa, nós insistimos em usar essas palavras, né? Insistimos de usar essas palavras, mas sabemos que essas palavras, ela diz coisa com coisa. Mas para nós ela acaba dizendo aquilo que nós queremos, aquilo que entendemos, né? Porque nós nascemos assim usando as palavras diferenciadas. E como diz uma professora de inglês, ela falou para nós que ela estava dando aula de português para uns alunos em inglês. E um dos alunos perguntou, professora, o que é tocuma? Tocuma. Aí a professora falou, tocuma? Eu não sei o que é. Falou, mas é da língua portuguesa. Falou, pois é. Então dê um exemplo para mim o que é tocuma. Aí ela falou, o aluno falou, viu? Por exemplo, a pessoa fala, tocuma, fome, né? Então, nós usamos muitas palavras. Às vezes usamos até código, né? Até código. Ontem o mecânico falou para mim, pega o fendão para mim. Fendão. Eu fiquei olhando, fendão, o que será que é fendão? Era uma chave de fenda maior, que tinha duas, tinha uma menor e uma maior. Então ele queria exatamente a chave de fenda que era maior. Mas se nós observamos a nossa língua portuguesa, por exemplo, é uma piada. Agora, nós somos levados, desde o nascimento, nós somos levados a ter assim exatamente isso, a usar exatamente o erro, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui mais alguns dos erros que nós usamos no dia a dia. Mas deixo claro que usamos e vamos continuar usando essas palavras. Claro, nós vamos continuar usando, né? Você sempre vai falar assim, viu? Fala com aquela pessoa lá, ó, qual deles? O mais pequeno, o mais baixo, o mais alto, né? Pega aquela chave pequena, pega o fendão. Oh, meu Deus do céu, cada coisa, né? Então falamos e pensamos em muitas coisas que não existem.
muitas palavras que não existem, muitas coisas que não existem. E pior que tudo, que muitas vezes nós acreditamos que isso existem. A nossa língua portuguesa é composta de pegadinhas. É uma grande verdade, é composta de pegadinha. E o sistema ama nos enganar. Por isso que Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Porque a função de Satanás é torcer toda a verdade. Esta é a função de Satanás. É mudar o certo, trocar o certo pelo errado. E hoje nós vivemos o acúmulo de inversão de valores. Não tenha dúvida que hoje nós estamos quase do jeito que Satanás gosta. Quase. O capiroto, ele ainda deseja muito mais. Ele quer muito mais. E ele vai conseguir muito mais. Nem um de todos, tá? Certa vez Elias falou para Deus: Senhor, só sobrou eu. Deus falou: para, ele ainda tem 430, 450, não sei quanto ainda, que não tinha se dobrado a Baal. Então, quando você pensa que você está sozinho, não. Sempre existe alguém de boas intenções, alguém que está sempre lutando pela verdade. Então, como eu falei aqui, o sistema, ele tenta explicar tudo. Ele tenta enganar nós de tudo quanto é jeito. Ele explica para nós. Ele explica aí o sistema, né? Como que funciona a Terra. Dá 1.600 voltas por minuto, por segundo, por hora. Sei lá quantas voltas dá. A Terra fica girando que nem doida. A Terra gira em torno de si. A Lua gira em torno da Terra. A Terra e a Lua e os outros sistemas giram em torno do Sol. Viu? Uma explicação que, se você for ver bem, você vai encontrar lógica. Porque eles explicam muito bem. Viu? Mas como? Quem sabe disso? Pare. Você vai acreditar em conto de fada? Em história da carochinha? Tá, mas não é sobre terra plana que nós estamos falando. Nem sobre terra bola que nós estamos falando. Estamos falando no sistema de engano, que o próprio sistema quer nos enganar. Então o sistema tenta explicar tudo, até mesmo o impossível eles tentam explicar. Mas uma das especialidades, as maiores especialidades deles, é contrariar a verdade. Eles gostam de contrariar a verdade, principalmente a Bíblia, o Criador e a criatividade de Deus. Eles tentam explicar isso através de uma explosão, que Deus não existe. Deus não existe. Deus. Tudo existe por um acaso. Certa vez uma pessoa falou para mim que tudo veio pelo acaso. Falei: esse senhor acaso é muito especial. Esse senhor acaso é muito inteligente. Porque você vê o que o senhor acaso criou, a perfeição nas frutas, no nosso corpo. Olha o nosso sistema respiratório, sistema de nervos, sistema de veias, sistema de sangue, viu? Todo o nosso sistema é tão feito minuciosamente, calculado. Agora, viu? Uma explosão fazer tudo isso, viu? Me poupe, vai. Então, outros exemplos são os famosos dito popular, que tenta nos enganar. Existe, eu coloquei aqui, ó, existe centenas deles. Centenas. Eu mesmo conheço mais de 200 dito popular, que diz coisa com coisa, só fala besteira. Então, diz coisa com coisa. Muitas vezes, os mesmos vai contra as escrituras, né? Vai contra as escrituras. Como, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. O filho de quem que estava morto? Então não foi a Maria que foi com as outras, foi as outras que foi com Maria. Eu comi o pão que o diabo amassou. Jesus disse que ele era o pão da vida. E ele disse: aquele que não comer de mim não tem parte comigo. Viu?
Outra coisa, Satanás não é padeiro, o diabo não é padeiro. E ele tentou amassar o pão lá no deserto, mas ele não conseguiu não, ele foi amassado pelo pão. Então, em vez de você dizer, eu comi o pão que o diabo amassou, você diz, eu comi o pão que amassou o diabo. Aí você está dizendo certo, porque o diabo foi amassado pelo pão, certo? Então, tem muitos outros aí, né? Muitos outros aí, por exemplo, Cabeça Vazia, Oficina do Diabo. O diabo não é mecânico, não é consertador de nada. Ele é desmanchador, oficina de desmanche, só se for. Então tem tanta coisa aí, viu, atrapalhada aí, que não diz nada com nada, né? O sistema nos ensina a descrença na criação, conforme eu falei. Ensina nós a não crer na verdade da criação e ensina nós a descrença de não crer também no Criador. Por exemplo, eles dizem que o homem veio do macaco e que o Criador não existe. Viu? Pode ter vindo do macaco eles, eu não. A minha geração veio da criatividade de Deus. A Bíblia diz isso, o nosso livro Regra de Fé diz isso. E você que é cristão, que acredita que o homem veio do macaco? Você que acredita que o sistema aí fala em terra-bola, giratória, essas coisas todas aí, viu? Muitas vezes você precisa se converter. Isso eu falo com todas as letras. Você pode não concordar comigo. Tá? Outra coisa, o acaso. É sobre isso aqui que o nosso professor estava falando. Fez uma escola sobre o acaso, mas o acaso não existe. Na verdade, o acaso ele vai de encontro com o Big Bang. Viu? Se o acaso existe, então o Big Bang está certo. Acaso não existe, mas nós usamos. Por exemplo, eu digo assim, por acaso eu estava lá. Viu? Aconteceu um negócio assim, assado, e por acaso eu estava lá. Não, você não estava lá por acaso. Por duas razões, ou por três razões, você estava lá. Primeiro, por desobediência. Você estava lá no lugar errado, na hora errada. Por acaso, você não estava lá, mas por acaso você estava lá, não era um acaso, mas uma providência de Deus para você estar naquele lugar. Uma providência de Deus para que você visse aquilo, para que você participasse daquilo. Então, não é um acaso, é uma providência de Deus ou uma desobediência da sua parte. Então, você estaria ali não era por acaso, certo? Era por uma consequência de uma desobediência ou por uma providência de Deus. Deus determinou aquele momento para que você estivesse naquele lugar. Ou você está naquele lugar porque você merece ser provado. Mas eu estava naquele lugar, eu não fiz nada para estar naquele lugar. Você está participando de uma prova. Muitas vezes você está numa escola, participando de uma prova, de um concurso. Então, tudo isso daí faz parte do acontecimento, não é um acaso. Eu sempre falo uma coisa. Para mim, acaso não existe, tá? Não existe coincidência. Não existe coincidência. Existem uma programação de Deus, da parte de Deus, e existe também uma consequência do erro. Então, o acaso não existe. Ele é como pequeno e grande, grosso e fino. Ele não existe o acaso, né? Eu tenho uma amiga aí do YouTube, por nome de Aline, do canal Colher de Pau. Peço para você que veja aí.
Sempre quando termina o vídeo dela, ela diz assim: não é sorte, é Deus. Eu acho engraçado o jeito baiano dela falar. Lembrem-se que nunca foi sorte, sempre foi Deus. É tão engraçado, eu gosto muito. Então, o que é sorte na nossa língua bíblica? O que é sorte? Sorte na nossa língua bíblica, você vai ver em Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou estar deixando para você aqui, ó, certo? Que toda sorte para aqueles que obedecem, à palavra de Deus, para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, toda sorte de bênção. Então, sorte aqui na Bíblia é como se fosse assim uma coleção de coisas boas. Toda sorte na linguajar da Bíblia não é o mal nem o bem. Sorte é uma coleção de coisas boas. E sorte também pode ser uma coleção de coisas ruins. Por exemplo, toda sorte de mal pode vir sobre aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Sorte é uma língua para não dizer coleção. Podemos trocar todas as coisas, toda coleção de coisas boas que existem vão te acompanhar. Tá bom? Então, sorte não é uma qualidade específica de uma coisa ou de coisas, mas é uma coleção de coisas que pode ser boa ou não boa. Tá bom? Um abraço a todos e que Deus abençoe. Vamos continuar na nossa linha de pensamento, trocando ideia, porque é interessante cada dia a gente se converter, cada dia a gente tá crescendo, né? A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e também crescia em conhecimento. Então nós temos que crescer em conhecimento. Vamos conseguir usar os nossos conhecimentos? Claro que não. Não vamos conseguir usar tudo, mas pelo menos nós estamos do lado certo, tá bom? Então é isso aí, deixa seu joinha. Se você estiver passando pela primeira vez, chegou até aqui, gostou, faça parte da família então, tá bom? Se inscrevendo aí, acionando o sininho, que Deus possa nos abençoar e nos dar o que nós precisamos. Obrigado por estar comigo.